Olá novamente a todos, sou eu, Udo Colvander, trazendo aqui para vocês a continuação do curso de introdução ao idioma Yorubá. Hoje nós teremos nossa ECOQUEDI, segunda lição, ok? Na verdade será a continuação da lição passada, que nós ainda estamos conhecendo o abidi e as vogais. Iremos conhecer hoje aqui essas 7 novas vogais que são consideradas vogais, que são as vogais nasais, ok? Então vamos lá. O AN, gente, tem esse som aqui, o som de ON. O EN tem o som de EN. O E, com o ponto diferencial embaixo, tem o som de EN. O I, com N, IN mesmo. O O, com N, ON. Quase o mesmo som do A. O O com ponto embaixo tem um som também muito parecido com esses dois. O ON tem o som de ON. O tem o som de mesmo. Só que não é tão simples assim, gente. Existem algumas regras que devem ser seguidas na utilização das vogais nasais. Vamos conhecer. São 3, basicamente. Primeira. O N, ele não caracteriza uma sílaba, entende? Ele apenas é um indicativo de nasalização da vogal, ou seja, se nós fôssemos fazer uma contagem, né, de sílabas, aqui não seriam contadas, ou melhor, uma contagem de letras, aqui não seriam contadas 2 letras, seria contada apenas uma. É o caso também do B, do GB. A segunda regra, palavras terminadas, essa é muito importante, gente, porque note-se muito esses erros, né, no nosso uso aí do Yorubá. Vamos lá. As palavras terminadas em vogal nasal e antecedida por M ou N, suprime-se o N da vogal e permanece o som nasalado. Complicado? Vamos lá. Nós temos aqui alguns exemplos. Inó. Inó. Ou seja, palavras terminadas em vogais nasais, aqui assim, podemos dizer que existiria um N, né? Antecedida por M ou N, nesse caso aqui é um M que está vindo antes, suprime-se o N da vogal. O N que não tem aqui, né? Nós suprimimos eles e o som permanece nasalado. É o caso aqui, lê-se Inó. Aqui nós temos Omó e aqui nós temos Onã. O que acontece? Tem muita gente que quando quer escrever Inó, eles recorrem a isso. Ou eles fazem isso, lembrando que esse acento não existe no idioma Yorubá, ele já existiu, não existe mais. Quando passar para a parte das acentuações vocês vão entender. Eles fazem isso, ou eles fazem isso. Essa palavra não existe no idioma. Mais tarde vocês vão entender também o porquê de algumas regras, né? Então é muito simples, gente. Toda palavra que você vê, onã, onã, não há necessidade. Vocês não precisam ver, vocês não precisam colocar, né, aqui um N. Isso já está subentendido. Então, inó, omó, onó. Entendido? Então vamos para a nossa terceira regrinha. Nossa terceira e última regrinha. Usa-se o O com ponto diferencial abaixo, só depois de B, Fi, Bi, Mi, Pui, Yu. E AN, ON, depois das demais consoantes. O não uso dessa regra é sinal de um texto antigo. Por quê, gente? Antigamente, né, nessa complicação de poder se fazer entendido, essas palavras, as pessoas utilizavam muito essa simbologia. Porém, sempre confundir com outras palavras que nós veremos logo após. Então, convencionou-se. O Yorubá tem muito de convenções. Um grupo de pessoas reuniram-se e determinou que seria dessa maneira.
Entende? Então, por isso que eu digo, os textos antigos, antes dessa convenção, geralmente são escritos dessa forma. Existem muitos autores aí famosos, não vou citar o nome, que utilizam grafias antigas, né? Mas, então se escrevia Xangô dessa maneira e Tom dessa maneira. Quando o correto hoje, vamos dizer, no Yorubá atual, é Xangô, e aqui ele não perde o som, entendidos? Aqui ele não perde o som, gente. Ele fica Xangô dessa mesma forma. Entendeu? Só muda a grafia. Então aqui é Xangô, aqui também é Xangô. E aqui é Iton, aqui também é Iton. Exemplo do uso do on. O O com ponto embaixo. Vamos lá aos exemplos, que são bastantes. Como eu havia dito, são usados depois de B. Eu vou dar um exemplo de B. Exemplo de B, nós temos aqui essa palavrinha aqui. E bom significa pistola ou espingarda. Ok? Nós temos outro exemplo. Vamos usar um exemplo agora com o F. Um exemplo com F, um exemplo muito notório, né? Nós temos Efon, que as pessoas falam Efon, mas é Efan. Efon. Dessa maneira, seguindo a regra. Uma nação. Vamos botar assim para não dar maiores discussões. Certo? E bom, Efon. Aqui nós temos, vamos seguir a nossa regrinha aqui. Aqui nós temos o GB. Para GB existem bastantes. São muitas mesmo. Para GB nós temos bom, que significa queixo. E assim, galera, nós vamos aumentando o nosso vocabulário, né? Assim vocês vão percebendo. Qual nós temos M. M, vamos ver, nós temos mais apropriada seria Olumono. Olumonocó, que, vocês são curiosos, né? É um dos nomes de nosso queridíssimo Orum. Ele tem várias nomenclaturas. Aqui nós temos o P. Um exemplo de P, de palavra que segue essa regra, é Ipondá. É muito falar, uma qualidade de Oxum. Oxum é uma cidade ao qual se cultua Oxum. E para terminar, nós temos aqui o uso do W. O W, ele entra aqui, mostrando a regra. Awon, que significa vocês, ou também um formador de plural. Vocês vão entender isso mais à frente. Ok, gente? Então aqui vocês aprenderam a regra da utilização das vogais nasais e eu espero que vocês tenham gostado, né? Com certeza a nossa aula vai ficar bem mais interessante agora da próxima, quando nós começaremos com as nossas saudações, beleza? Então, nós vamos para vocês o Dabó.
E muito obrigado a todos aqueles que gostaram das nossas videoaulas anteriores. Lembrando que meu MSN e meu e-mail é bara_rj@hotmail.com. Ok? O da boa.